Então, boa tarde a todos. Estou regravando a aula do dia 20, a aula de introdutória de tributos. Depois a gente vai falar também dos tributos no comércio exterior e vamos falar um pouco também de formação de preço. Nesse primeiro momento, fazer uma pequena apresentação. Então, meu nome é Flávio Gruba. No caso, tenho praticamente 30 anos de experiência na área tributária. Passei por várias empresas, desde nacional até multinacional, e também tive experiência de trabalhar não só com os tributos federais, também com os tributos estaduais e municipais, e adquiri também experiência de Zona Franca de Manaus, trabalhando em empresas aí de Curitiba. Então, além da minha formação acadêmica ser em Ciências Contábeis, a primeira formação, minha pós-graduação em Direito Tributário. A graduação foi pela FAI, E a pós-graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz créditos de um doutorado fora, ficando na Europa, tanto em Portugal quanto na Espanha, em administração de empresas. Além desse currículo, comecei também praticamente há 3 anos atrás, o curso de Direito, e praticamente nesse semestre, ou no máximo no próximo, estarei terminando o curso de Direito. Então, tendo uma formação completa em contabilidade, passei pela pós e agora voltando a fazer o curso de Direito para ficar um profissional completo. Então, nessa seara, essa experiência, além de acadêmica, trabalho em praticamente todas as universidades aqui de Curitiba, dou aula aí no MBA da Positivo, na pós-graduação das faculdades Santa Cruz, na E9 de Curitiba. Também já trabalhei na Faculdade de Direito de Curitiba, Unicuritiba atualmente, e também na Facet, trabalhei no módulo de pós-graduação. Então, no curso de graduação, trabalhei as matérias de contabilidade, contabilidade geral, contabilidade comercial e legislação fiscal, planejamento tributário. Atualmente trabalho em uma empresa como contador, cuidando da parte de planejamento tributário. Então, toda essa minha experiência eu vou tentar passar para vocês nesses vídeos que eu vou começar a fazer. E além desse vídeo inicial falando de tributos, o conceito do Código Tributário Nacional, passarei na sequência a falar de alguns tributos na importação, posteriormente alguns tributos na venda e fazendo sempre um alerta em cima das formas de tributação que existem no Brasil. Porque dependendo da forma de tributação, a lucratividade pode aumentar ou diminuir dependendo dos créditos gerados, tanto na importação quanto na compra de produtos nacionais. Então esse é o meu objetivo nessa sequência de vídeo que estarei fazendo. E divulguem meu canal é Professor Gruba, estarei disponibilizando esses vídeos para vocês. Então aqui, nesse primeiro momento, nesse primeiro start, vou conceituar para vocês o que é tributo. Então, tributo nada mais é que um conceito do Código Tributário Nacional. Então, o Código Tributário Nacional, também conhecido como CTN, é uma lei ordinária. Então, qual que seria essa lei? 5.172 de 1966. Então, 5.172 de 66. Esse é o nosso Código Tributário Nacional. Apesar de ser uma lei ordinária, ela tem um status de lei complementar em decorrência da Constituição Federal não ter revogado o nosso Código Tributário Nacional. Então, esse conceito de tributo é válido tendo em vista esse dispositivo constitucional, essa aceitação pela nossa Constituição Federal de 88.
Então, o artigo 3º nada mais fala do que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, e que não constitua sanção por ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse conceito nada mais quer dizer, de forma mais simples, que o tributo ele é obrigatório. Então, não é uma faculdade pagar tributo, basta estar dentro do fato gerador. E que, além de ser obrigatório, ele tem uma vinculação com algo lícito. Então, não é possível criar um tributo sobre algo ilícito, criar um tributo sobre algo que não seja legalizado, senão dá a impressão que, no caso, essa atividade é lícita, né? Então, outro parágrafo que pode ser aproveitado, outro parâmetro, é que ser cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, por exemplo, o tributo federal, o auditor da Receita Federal vai fazer essa verificação junto às pessoas físicas e jurídicas. Então, esse é o conceito do Código Tributário Nacional. E depois de conceituar lá no artigo 3º, então as espécies, esse é o gênero, tributo, mas as espécies eu posso dividir de forma simplificada em impostos, taxas e contribuições. Então, impostos, taxas e contribuições. Então, eu tenho a contribuição de melhoria, e as contribuições sociais, né? Deixa eu melhorar aqui o conceito. Então, contribuições sociais. Então, as contribuições sociais estão no artigo 195 da Constituição Federal. Então, por que esse conceito inicial? Para ver, nesse primeiro momento, ainda não falando de forma jurídica, mas de forma simples, que os impostos, no caso, eles não têm uma vinculação direta. Então, os contribuintes pagam, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, os impostos, e eles são destinados de acordo com o orçamento da União, do Estado ou dos municípios. Taxas, elas são cobradas, mas geralmente existe uma vinculação com uma prestação de serviço. Então, por exemplo, eu pago uma taxa para o Corpo de Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiro vai lá fazer uma vistoria na empresa. Então, ela é remunerada através dessas taxas. Taxa da junta comercial para registrar uma empresa. Então, eu pago uma taxa justamente por quê? Para que eu tenha a possibilidade de registrar esta empresa. Se isso não fosse cobrado, ela seria subsidiada pelos impostos, onde todos pagariam, né? E aqui existe uma contraprestação direta, por isso que de certa forma mais justa, porque existe uma certa contrapartida por essa prestação de serviço. E as contribuições de melhoria, né, elas podem ser instituídas mediante obras e assim sucessivamente, mas essa obra tem que gerar uma melhoria. A União, o Estado, o município pode fazer essa cobrança. E as contribuições sociais, elas estão lá no artigo 195 da Constituição Federal, onde vocês podem observar a seguinte situação. As contribuições sociais, elas não estão nominadas, de certa forma, elas falam de maneira geral que a previdência será mantida pelas contribuições sobre a folha de pagamento, sobre o lucro das empresas e sobre o resultado de prognósticos.
Então, o que seria, na verdade, se for trazer para o nosso mundo real, essa contribuição sobre o faturamento? Então, a contribuição sobre o faturamento seria o PIS e a COFINS. O que seria exemplo de contribuição sobre o lucro? A contribuição social sobre o lucro líquido. Nós vamos falar como que eu calculo essas contribuições dentro de determinada forma de tributação. Vai ficar mais clara essa exposição. Nesse momento são conceitos gerais, né? E o que seria a contribuição sobre a folha de salário, folha de pagamento? Seria aquela parte em que as empresas contribuem para o INSS e a outra parte que os funcionários contribuem para o INSS para ter direito à aposentadoria. Então nós vamos, nos próximos vídeos, falar um pouco mais e fazer alguns cálculos, mostrar numericamente quanto que isso pesa na folha de pagamento de uma empresa, né? Que gera uma certa onerosidade para as empresas. Tá? Então, nós vamos mais ou menos provar que um funcionário custa praticamente o dobro em decorrência de todas essas contribuições e outros encargos. E aqui, então, esse conceito básico de tributos dentro do Código Tributário Nacional. E puxando um pouco aqui as contribuições sociais para dentro, né, da Constituição Federal de 88. Então, esse primeiro momento, a gente pode ver que são exemplos de impostos praticamente aqueles que começam com I, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda da pessoa jurídica, IPI, que é Imposto de Produtos Industrializados, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e ISS, no caso que é o Imposto sobre Serviço. Aqui ainda eu posso complementar com o ITBI e com o ITCMD. O que seria o ITBI e o que seria o ITCMD? Então, o ITBI é o Imposto de Transmissão Intervivos. E o ITCMD, Imposto de Transmissão de Causas, Mortes e Doações. Então, praticamente é o mesmo fato gerador, só que a diferença é que o ITBI, ele acontece em vida, e o ITCMD, na maioria dos casos, acontece depois da morte. Então, se existe uma transferência do imóvel, e essa transferência é inter vivos, eu faço a venda de uma casa para determinada pessoa. Então, o que vai acontecer? A pessoa que vai comprar esse imóvel vai ter que pagar o ITBI. O próprio cartório já vai exigir a guia de pagamento. Então, esse imposto, ele acontece inter vivos. E esse imposto, ITCMD, ele acontece depois de morto. Então, por exemplo, eu venho a falecer, não transfiro meus imóveis. O que vai acontecer? Vai abrir a sucessão, vai abrir o inventário. Então, quando no final do inventário, nesse primeiro momento da morte, vai ser aberto a sucessão, que muitos apelidam o espólio, que são os bens do decúgio, do falecido, serão transferidos, né, aos herdeiros. E no momento da transferência para os herdeiros, acontece o fato gerador do imposto de transmissão de causas, mortes e doações. Doação, óbvio que geralmente vai acontecer em vivo, mas a transferência de um bem, do imóvel, vai acontecer pós-morte. Então, além desses tributos aqui, ó,
eu tenho vários outros, né? E aqui, só complementando aqui, ó, eu já fiz uma certa divisão. Vocês podem ver que nessa primeira parte são os impostos da União. Estados. E municípios. Então, no caso aqui, os municípios e os estados ficam com a menor fatia, e a maior fatia de tributos pertence à União. Então, eu vou colocar mais alguns exemplos aqui. Ó. Então, além dos municípios cobrarem o ISS e ITBI, também pertence o IPTU. E aqui na parte de cima, o IPVA, que pertence aos estados. Então, vocês observem que a maioria pertence à União, porque a União, ela fica com, além dos impostos aqui, ó, tem um único que, pode ver que todos são impostos. Aqui eu vou ter as contribuições. Então, as contribuições, elas são para a União. Então, veja as contribuições aqui, ó. Vou fazer uma seta. Então, lembra a exceção que eu falei de imposto? Começa com I? Eu tenho um aqui que é o INSS, que a exceção começa com I, mas é a parte previdenciária, uma contribuição. Além disso, pertence à União o PIS, a COFINS, a CID e a contribuição social sobre o lucro. Lembra do artigo 195 que eu falei para vocês? Contribuição social sobre o lucro líquido. Então, para cada desses tributos, a gente vai fazer aulas específicas e falar de como eles se comportam dentro das empresas. E, na minha opinião, o mais difícil de ser entendido é o ICMS. Justamente por quê? Porque o ICMS ele pertence aos estados e, apesar dos estados, no caso, seguirem uma lei complementar, eles têm a autonomia para fazer a legislação do ICMS. Então, cada estado praticamente cria suas próprias regras. Então, como a gente acaba tendo que estudar 27 regras específicas, por isso torna o tributo mais complexo de estudar. Enquanto que os demais, eles são, de certa forma, mais fáceis. Por exemplo, o imposto de renda, é uma regra geral para o Brasil inteiro. Contribuição social, da mesma forma. PIS, da mesma forma. COFINS, da mesma forma. Só que aqui eu faço um alerta que a gente vai estudar. Eu tenho as regras de tributação no Brasil e tem as regras de tributação dentro da Zona Franca de Manaus. Aí, esses tributos, por mais que tenha uma regra geral no Brasil inteiro, sofre diferenças. Vou dar um exemplo: o imposto de importação na Zona Franca de Manaus é diferente, o RPJ na Zona Franca de Manaus é diferente, IPI na Zona Franca de Manaus é diferente. Então, esses tributos a gente vai ter uma aula específica para a Zona Franca de Manaus, como entender a Zona Franca de Manaus. E além da regra geral, principalmente a gente vai também entrar em incentivos fiscais. O Brasil ele acaba gerando certas, principalmente na área de ICMS,
situações atípicas, decorrência de atração de investimento, atração de empresas, geração de renda, geração de empregos, acaba concedendo incentivos fiscais para as empresas. Então, existe essa regra também, além de diversidade de regras dentro dos estados, também tem uma regra para produtos. Então, determinados produtos são mais incentivados do que outros, né? Então, cada segmento acaba tendo um tratamento diferente no país. Então, a gente vai tentar abrir melhor essas regras, trazer alguns exemplos e trabalhar muito com casos práticos, com exceção dessa aula que ela no caso ela mais teórica. As próximas serão já de certa forma mais práticas. Então a gente vai começar a fazer cálculo, usar ferramentas, né? Principalmente a calculadora. Eu optei nessa aula de usar o quadro justamente porque para ficar ainda aquela aula antiga, aula de sala, para nesse momento aí os alunos terão a possibilidade de matar a saudade de ver um professor falando de pé e falando, mostrando no quadro as diferenças. Ainda esse vídeo, né, peço já perdão nesse momento, que ele carece de recursos, então é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Então o objetivo desse vídeo ele é entrar também nesse mundo virtual e se acostumar com ele, melhorar sempre a qualidade deles e contribuir para que os alunos tenham um aprendizado maior, que eles possam voltar e pausar a minha fala, porque geralmente numa aula normal eu acelero e como tem níveis diferentes de aluno, muitas vezes eu acabo deixando a desejar para quem está principalmente começando na área tributária. Então, a área tributária é uma área bastante atraente, bastante gostosa de falar. Eu estou há 30 anos nessa área e gosto muito dela, por isso eu tenho certa facilidade em falar dos tributos, e se tiver alguma falha, algum erro, vocês podem comunicar. Então, eu inauguro meu canal é, no caso, o professor Gruba, e eu espero que vocês gostem dessas videoaulas, né? Eu vou fazer aulas curtas para não ficar um vídeo muito pesado. Então essa é a primeira de várias. Vamos gravar várias aulas para trazer bastante conhecimento para meus alunos e divulgar isso, né? Então todos esses tributos que eu falei aqui, eu vou pegar e vou abrir eles, vou explicar por que é para a União, por que para os estados, por que para os municípios. Esse conceito, desde que eu entrei na área, se fala em simplificação tributária, em modificação, mas até o momento é só discurso, né? Não vejo nada ainda prático. O que talvez aconteça, vão unir o PIS e a COFINS, tornar um só, mas isso ainda está demorando para fazer. Então, as regras no Brasil, e eu vou falar de várias situações que os tributos são criados de forma inconstitucional, e depois de um tempo que existe a discussão que pode chegar até o STF, aí o legislador muda quando vê que a cobrança é inconstitucional, mas aumenta a alíquota. Então todo o ganho que às vezes as pessoas ou as empresas tenham, elas acabam perdendo decorrência do fisco sempre estar necessitando os governos em si, né, de arrecadação de renda, e uma das fontes principais são a arrecadação de tributos, né, a arrecadação dos impostos e assim por diante. Eu também vou tentar passar para vocês um pouco de conhecimento da parte tributária, entrar em alguns momentos na parte contábil e explicar como funciona dentro do resultado de uma empresa, como faz formação de lucro, quais as formas de tributação que existem no Brasil. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, nós vamos falar das principais formas de tributação, que é lucro real, lucro presumido, lucro arbitrável,
Simples nacional, Simples agora, ele é sempre nacional, eu sou do tempo ainda que existia o Simples federal, Simples estadual, e alguns municípios criavam o Simples municipal. Hoje é o Simples, né? E tem ainda uma forma de tributação chamada MEI, que é o microempreendedor individual. Então nós vamos falar dessas formas de tributação. Então, lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, simples e o MEI. Então cada um tem suas características específicas, tá? Cada um deles tem sua forma diferente de tratar. Então todos esses tributos eles estão dentro dessas formas de tributação, mas calculado de forma diferente. Então tem alguns que em certas formas de tributação geram crédito, outros não geram crédito. Então isso que torna o estudo necessário de forma segregada. Então como funciona o PIS e COFINS dentro do presumido, dentro do real, dentro do simples, dentro do MEI, dentro do arbitrado. Então existe aí várias formas de fazer esses cálculos. Então é isso que a gente pretende fazer, mostrar com números e mostrar que é fácil calcular tributo no Brasil. Muitos complicam, talvez por não conhecerem de certa forma esses tributos, ou talvez querendo vender alguma dificuldade de alguma coisa que é possível explicar de forma fácil. Então esse é o meu objetivo e minha missão. Aquele abraço, forte abraço e até a próxima aula.